Olá, colegas. Disciplina Gerenciamento de Risco, nosso curso de Engenharia e Segurança do Trabalho. Meu nome é Paulo Rogério. E o nosso papo hoje é sobre gerenciamento de risco, gerência de risco, definições básicas. O nosso material, eu me inspirei muito, eu usei muito, bastante mesmo, esse livro aqui, ó, Against the Gods, The Remarkable History of the Risk, Contra os Deuses, uma fantástica, uma fascinante história sobre o risco. Risk aqui com SK em inglês. Esse livro é muito interessante, pessoal. Quem tiver aí disposição, vale a pena, não vai se arrepender não, é muito bom esse livro. Tem tudo a ver com a história da humanidade. A história da humanidade, ela se confunde com a história do risco, ou o risco se confunde com a história da humanidade, e, em outras palavras, não haveria humanidade hoje se não houvesse o risco. E o risco nada mais é que a ousadia, ousar, dar o passo à frente, ir para a incerteza. Nós vivemos por conta da incerteza. Só há humanidade hoje porque nós enfrentamos a incerteza. Há até um brocardo aí na área da administração de que a empresa que não inova é a empresa que está fadada ao fracasso. E o que é inovar se não se expor a novos, desconhecidos, incertos acontecimentos? Essa exposição a novos, desconhecidos acontecimentos que podem fazer muito bem ou podem fazer mal, é o que se consignou chamar de risco. É interessante que essa palavra risco, a gente vai ver no material, vocês já puderam ler, e aqui eu vou fazer o debate com vocês. Essa palavra risco, ela tem várias acepções, tem várias etimologias e, muito provavelmente, vários povos, simultaneamente, avançaram nessa teorização do risco, né? E daí as palavras ter múltiplas fontes, né? Mas uma fonte que me deixa bastante satisfeito, assim, é com a ideia de que você vem em alto mar, uma viagem de grande curso, aí, de longo curso, uma embarcação de madeira, pouquíssimos recursos tecnológicos, basicamente é um quadrante para navegação, vela, vento, correnteza e muita vontade de descobrir, né? De avançar, de ir para o desconhecido. Imagina você está chegando, depois de 6, 7, 8 meses de longo curso, você chega numa praia e nessa praia você tem que está acabando os mantimentos, não tem mais víveres a bordo, enfim, você tem que parar o navio. Como é que você fundeia, como é que você atraca o navio em um porto seguro, né? Diz aqui o livro que os navegantes, ao se aproximar das costas, né? E eu falo aqui da costa brasileira, que tem muitos atóis, muitos arrecifes, né? E eu sou de uma cidade que, por sinal, tem muito arrecife, por isso se chama Recife. Os navegantes enxergam aquele verdinho ali sobre as pedras, as rochas, e esse verdinho são aquelas algas, né? Algas marinhas que se sobrepõem ali, né? Vivem, reproduzem ali, né? Em cima do atol, né? Dos arrecifes. Para quem chega de barco, enxerga esses atóis, você enxerga os atóis porque enxerga o verde das algas, né? Que faz o contraste ali. Opa, se tem atol, se tem alga é porque tem pedra. E se tem pedra, é um quebra-mar natural. Então, a questão é, como é que eu transpasso essa rocha para ficar entre a praia e o rochedo? Primeiro eu tenho que mirar nas algas. Depois, calcular o calado do navio, a maré, e perceber qual o melhor ponto de transpassagem sobre essa rocha. Percebam, há um elemento aí muito bem-vindo, né? Que é o elemento porto seguro. Se não for o porto seguro, eu vou ficar batendo sobre a deriva nas ondas ali, né? E arriscado ter uma colisão, enfim. Ou se submeter a essa incerteza de passar sobre as pedras que eu posso quebrar o navio ao meio, né, dilacerar o navio todo numa colisão com um rochedo desse. Bem, essa decisão, passa ou não passa sobre o atol, né, é o que a gente convencionou chamar de risco. E a palavra risco vem de risk, R-I-S-K, que quer dizer alga, esse tipo de alga que sobrepõe, que sobrenada ali
esses atóis. Olha que interessante. Então, quando eu miro o risco, as algas, eu tenho um ponto de decisão. Opa, espero subir a maré, calculo o calado, distância, verifico a margem de erro, a probabilidade de eu passar e me dar bem e ficar no porto seguro. E o contrário, quebrar um navio. Ah, mas se eu não tomar essa decisão, o que é que eu faço? Você vai ficar à mercê da natureza, das intempéries. E aí, o nível de controle é zero, né? Então, é melhor eu partir para um nível de controle, assumindo o risco, assumindo as algas, ou ficar sem controle algum, ficar à deriva, ficar às intempéries. Bem, e é por isso que a gente, no nosso debate aqui, a gente vai discutir o que é risco e esse basicão aí, pessoal, para a gente entender os mecanismos técnicos, né, as atribuições típicas de cálculo de engenharia para fins de tomada de decisão e, uma vez tomada a decisão, como mitigar os efeitos caso essa decisão não logre êxito, né? Então, nós temos aí, no primeiro momento, a preocupação em identificar os perigos, analisar, dissecar, avaliar, comparar com o padrão, estabelecer um ponto de tomada de decisão, tomada a decisão, aguarda-se que tudo ok, beleza, mantém tudo como está, houve algum acontecimento indesejado, né, chamado sinistro, houve algum acontecimento indesejado, um acidente, um desvio, né, você mitiga as consequências. Essa combinação desses 4 verbos aí, identificar, analisar, avaliar, mitigar, é o que se chama gerência de risco. Simples assim. E o nosso curso estrutura em fluxos, diagramas e processos lógicos, instrumentação ferramental para a gente fazer acontecer esses 4 verbos, tá bom? Olha que interessante. A palavra risco, etimologicamente, né, uma das acepções é a acepção italiana, que determina risicare, né, no latim risicare, não é queire, risicare, que representa a evolução social, científica e tecnológica do ser humano em ousar. Risicare é ousar. Então, empresa boa, empresa que se mantém no mercado, é empresa que ousa. E o que é ousar? É fazer coisas que ninguém nunca fez antes e assumir o risco. O nome disso é inovação. A humanidade só está aqui porque inova, assume novos acontecimentos que podem vir, assume com um grau de incerteza. Só que esse grau de incerteza é tratado cientificamente, né? Então nós temos as teorias dos jogos, nós temos aí todo o campo da probabilidade que foi desenvolvido a partir da teoria dos jogos e atendendo a esse anseio do ser humano de não conseguir ficar quieto. Então eu não consigo ficar quieto quando eu estou atendendo meus anseios. Atendi meus anseios, eu vou buscar outro. Você está aqui, já é graduado e você está no novo curso. Por que você está aqui? Você está assumindo um novo risco. Qual risco? Perder seu tempo, se esse curso não valer nada, ou catapultar a tua carreira e com 1 ano de estudo aqui você ter uma condição de avançar para territórios até então impossíveis, né? Por falta do título, né? Então, risco